Fala galera, esse é o podcast Projeto 100%, aqui a gente vai discutir as estratégias que formam o método, que são os 3 pilares: produto, gestão e exposição. Eu sou Rodolfo Marques. Eu sou Igor Campos. Eu sou Suiane Aracá. E hoje a gente vai falar sobre gestão. O episódio de hoje é: eu preciso de um escritório para trabalhar? Sim, precisa ter um escritório que pode ter vários formatos diferentes. Conta mais então, Sui. A gente pode... E olha que eu sou PhD em quase todos os formatos aí. Já passei por todos eles. Até porque... Então hoje vai ser só o 20. Enfim, eu gosto de experimentar também os formatos, até para poder ter uma experiência e uma opinião a respeito. Então, no primeiro momento, o escritório ele funcionou numa sala comercial, um escritório físico, né, durante vários anos. Depois do escritório físico, a gente migrou para uma casa, onde o todo gerenciava, administrava um espaço coletivo para várias empresas. Era um coworking, no Era caso. um coletivo de empresas, né? Eu não posso te dizer. Aí já tá inventando, era um coworking, cara. Pelo amor de Deus, não cria uma outra modalidade, não. Tá doido? Então era um coworking, e aí o todo administrava o coworking de empresas diversas. A gente era a única empresa de arquitetura, mas a gente tinha espaços coletivos compartilhados, como cozinha, a garagem da casa que tinha se transformado numa galeria de arte. Até o Igor foi... Eu era frequentador assíduo lá. Né? Tinha cerveja, depois era divertidíssimo. Então a gente administrava esse espaço, as áreas coletivas. Saímos dessa casa, passamos de novo para um escritório físico, e saímos do escritório físico. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, officeless. Ou seja, eu não tinha um espaço físico determinado, o que me dava a liberdade geográfica de testar, trabalhar em café, trabalhar um dia no coworking, trabalhar um dia no clube, trabalhar um dia onde eu quisesse, né? Enfim. Posso fazer um comentário? Esse negócio de trabalhar em qualquer lugar, normalmente o Hermes diz que o melhor lugar onde eu trabalho bem é dentro do avião, entendeu? Que é tudo pressurizado, tem minha pranchetinha lá e aí eu desenho e tal, chego com o negócio pronto, tá resolvido, entendeu? Tá vendo? Coworking no avião do Igor. Aí, ó. Seria do Igor um coworking no avião com várias pessoas? Eu gostaria, aliás, um jatinho me iria bem, se vocês quiserem, vocês me mandam, eu trabalho pra caramba, produzo, né? Entendeu? Pronto, tá resolvido, entendeu? Pois é. Então, aí passamos um tempo officeless, sem escritório físico, mas continuamos a ser PJ. A gente nunca deixou de ser PJ. Então a gente sempre foi uma empresa, né? Em qualquer um dos formatos. E tem 1 ano agora que o todo está num coworking. Oficialmente o todo está num coworking. O que isso significa? Estar no coworking, o coworking te oferece inclusive um endereço fiscal se você quiser. Não é o meu caso, porque a minha PJ já tinha um endereço fiscal, mas o coworking ele te oferece a possibilidade de você ter um endereço fiscal, né, para você pagar sua conta tudo direitinho e tal. Isso é bem legal. Enfim, eu também andei pipocando em alguns lugares, conhecendo alguns coworkings, e para quem está iniciando, isso é muito legal, porque você tem um endereço, já tem o PJ, né? Ou seja, a pessoa jurídica lá, você consegue estruturar com um custo bem baixo, bem mais reduzido. Bem reduzido. Então isso é um negócio, uma alternativa legal para quem está iniciando, assim, enxugar os custos. Né? Porque daí tem até alguns outros aspectos que são legais, né? E a gente vai entrar um pouquinho nesses assuntos, que assim, são as modalidades, né? Você tem home office e tal. A partir de um determinado momento que você sente aquela necessidade de ir para um espaço talvez mais profissional, digamos assim, não que em casa não seja, né? Mas aí você tem essas, né, o coworking como uma alternativa legal de custos mais reduzidos, bem enxutos, para você ir iniciando e a partir daí você testando e verificando o que é melhor. Com certeza. Né? E assim, eu acho que o que é a grande vantagem para mim hoje, nesse momento? E é claro que eu falo nesse momento porque daqui a 1 mês pode mudar e tá tudo bem, assim, sabe? Eu sou sempre muito aberta e disposta à mudança, né? Eu sempre acho que a mudança é para melhor.
Mas o que hoje para mim é uma grande vantagem? Que não me consome tempo de gestão do espaço físico, né? Então, vou dar um exemplo. Na primeira semana que a gente entrou no coworking, teve um problema com o ar-condicionado. E assim, a minha alegria foi, gente, não sou eu que tenho que arrumar o ar-condicionado, que tenho que providenciar, sabe, o ajuste do ar-condicionado. Aí na outra semana teve um problema na tomada. Não sou eu que tenho que resolver o problema na tomada. Sim. Sabe, se acaba o papel higiênico, se acaba o pó do café, não sou eu que tenho que resolver isso. E isso, querendo ou não, consome um tempo razoável. Exato. Né? Então, como a gente se divide em várias atividades, né, professor, escritório, o canal e tal. Então, esse tempo, por menor que seja, ele é um tempo significativo e te consome energia, né, disposição para você ir resolver as coisas. Então, assim, para mim hoje, isso é a maior vantagem que eu tenho. No formato que eu tenho hoje, de eu mais 3 colaboradores fixos e um remoto, né? Então, hoje, nesse formato, com o escritório com 5 pessoas, assim, funciona. Eu acho que até se o escritório crescer uma pessoa a mais... Já vai ter que mudar a estrutura dele? Talvez já não vale mais a pena. Por quê? Em termos de custo, né? Porque eu vou ter que daí ter mais uma estação dentro do coworking, porque eu tenho estação fixa, eu tenho 2 estações fixas no coworking. Entendi. O que não significa que é uma sala fechada, né? A gente estava até discutindo sobre essa questão de sala fechada dentro do coworking. A procura, pelo menos aqui em Brasília, é muito maior por salas fechadas dentro de um coworking. Não é o meu caso, né? No coworking onde eu trabalho, a gente não tem salas fechadas, a gente tem estações fixas e estações flex. O flex é que você aluga por dia, né? Que daí no caso de pessoas que ou são officeless ou que trabalham home office e que sentem a necessidade de sair de casa para ser mais produtivo, porque eu acho que psicologicamente, eu acho que isso evita afeta, a procrastinação. Sim. Então, assim, nesse caso, no meu caso, eu tenho estações fixas. Se eu aumentar a minha equipe, talvez não vale mais a pena para mim. Tu tem que né? colocar na ponta do tem que lado, pesar, na ponta do lado, exatamente. né? Então, hoje, para mim, a maior vantagem é a gestão do espaço, o tempo que eu não invisto na gestão do espaço físico. Por quê? Porque eu só pago uma única conta. Acabou. Acabou, né? Eu não tenho que pagar IPTU, não tenho que pagar a conta Condomínio. de luz, não tenho que pagar condomínio, não tenho que pagar mais nada. Eu só faço uma transferência no mês, que é essa. Acabou. Não tem nem que comprar papel para imprimir. E a gente está falando um monte de nome em inglês aqui. O que é cada um? Vamos lá. Quais são as modalidades de escritório que a gente tem hoje? Quais são que a gente teria? Vocês estão falando de coworking? Coworking. Eu lembrei daquela passagem que a gente estava aqui discutindo sobre isso um dia, né? E estava lá e tal, e tudo em inglês, né? Home office e tal. Como é que foi que eu soltei? Homeless. Homeless também. Homeless. Essa não Não é uma boa. Essa modalidade, por favor, não, né? Aqui a gente no Projeto 100% ensina a não ser homeless, né? Exatamente. O que fazer para você não ser homeless na sua vida, né? Exato. Então quais seriam? A gente já está falando então do coworking. Quais são as outras? Não, você falou do home office, né? Que seria a primeira delas, né? Qual que seria, por exemplo, a vantagem do home office, assim? Ou pelo menos o que a gente identifica das pessoas que têm contato com a gente Então, trabalharem nessa modalidade, né? Eu vejo que a maior parte, até dos meus alunos de pós-graduação, né, em outras cidades do Brasil, a maior parte faz home office. Eu também faço. No final de semana eu também faço. Em casa. Depois das 20, né, das 20 até madrugada é home office. Né? No final de semana é home office, no feriado é home office. Bom, a maior parte das pessoas faz home office. E o que acontece, que eu vejo, que eu percebo, é que são geralmente profissionais autônomos, né? Não são pessoa jurídica, não são empresa, não tem empresa constituída, ou seja, são uma pessoa física que presta serviço, né? E trabalham em casa. E talvez a maior crença que esses profissionais têm é que ser autônomo é mais barato do que você ser uma pessoa jurídica.
Então, se você for colocar na ponta do lápis é um negócio complicado, porque né, a tributação é maior para a pessoa física. Exatamente. Em torno de 27%, você tem que pagar os impostos dos projetos, os honorários que você estabelece para desenvolver os seus projetos, enfim, tem algumas questões. Então vocês recomendam que, por exemplo... Eu até dar um exemplo legal, assim, que eu acho que é até interessante a gente fazer esses paralelos, eu gosto de fazer esses paralelos, assim, quando a gente trabalhou lá no escritório do Sérgio, nós ficávamos full time trabalhando lá, enfim, a minha equipe toda trabalhando, mas em um determinado momento pintou uma oportunidade para a gente fazer um trabalho por fora, né? E aí, claro, a gente não tinha estrutura montada, não tinha absolutamente nada. Não era empresa. Não era empresa, etc. Então éramos eu, Suiene, Carlos e o Marcelo Sábio, né? Eu, você e o Marcelo Sábio, no primeiro momento, depois a gente fez um outro trabalho juntos. Então naquela época a gente, trabalhava em casa. Né? A gente tinha lá, enfim, dava suporte pro Sérgio, estava lá com ele e tal. E a gente era sócio do Sérgio, né? A gente era sócio do Sérgio. Até para reduzir os tributos da empresa e os nossos aí, a gente era sócio do Sérgio. E aí naquele momento a gente pintou a oportunidade de fazer esse trabalho, então a gente fez em casa. Isso ia na casa dela, eu na minha, o Sábio também. Então a gente fazia os projetos, trocava por e-mail e tal. E na época o e-mail não era tão rápido assim, era meio devagar. Então, assim, mas a gente desenvolvia os trabalhos em casa, né? Então a gente fazia isso. E olha só que coisa, assim, não absurda, mas, ou seja, a ingenuidade, né, que a gente vai ter em determinadas circunstâncias. Na época a gente não estava muito ligado na questão da tributação. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho e depois, isso até foi em um outro projeto, né? Que a gente percebeu, falei, cara, a gente tem que pagar imposto dessa grana que a gente está recebendo. Se for pagar 27%, 30% de imposto, eu praticamente não vou ter nenhum tipo de retorno. Cada um, né? Ao passo que se eu tivesse, ou seja, como empresa, eu teria uma tributação menor. Então valeria mais a pena, vale mais a pena você realmente ter uma empresa. E nesse caso, né? Ainda tinha um outro problema, né? Porque assim, como a gente estava fazendo um trabalho como autônomos, o cliente fazia um pagamento, ele não fazia 4 pagamentos. Então você tinha que redividir. E aí pensa na bitributação, né? Porque isso acontecia daí 4 vezes, entendeu? Então, não vale a pena você ser autônomo. Tem que tomar muito cuidado, assim, para você... Eu sei que tem... aparentemente parece muito simples, né? Eu trabalho em casa, recebo dinheiro, tá, beleza, você tá sozinho, é simples, mas cuidado com os impostos. Mas se você trabalha com mais 2, 3 outros colegas, aí começa a entrar fica complicado. Num terreno que às vezes é isso que a gente está chamando a atenção. Se você for colocar na ponta do lápis, verificar direitinho os teus custos que você tem lá em casa, que são reduzidos, mas tem alguns, o teu colega que está lá e tal, de repente a melhor alternativa é para ir para um coworking, enxugar realmente as tuas estruturas mínimas ali e eventualmente trabalhar junto, né, compartilhando, que eu acho que o tete a tete, né, eu acho que ele é fundamental, a gente cresce muito e aí realmente aos pouquinhos você vai sentindo, na medida em que você vai ganhando corpo, crescendo e vai procurando outras alternativas e modalidades que melhor adaptem a tua estrutura. Né? Eu acho que essa de achar que autônomo é mais barato do que você ser uma PJ, eu acho que é uma crença limitante que os profissionais têm de modo geral. Até certo ponto. Até porque vai chegar um momento que você vai ter uma limitação, inclusive, da tua oferta de serviço, né? Então o home office ele chega num determinado momento que ele te limita. Então se você tem uma equipe, começa a introduzir novas pessoas na equipe, não, eu acho que não vale mais a pena trabalhar com e às vezes até o que a Sui estava comentando, você imagina uma situação em que, sei lá, de repente pinta um cliente bacana que é dono de uma empresa e quer fazer um restaurante em tal lugar, cara, ele vai procurar alguém que tem empresa, que tem CNPJ e tal, e se você não tiver estruturado, você perde a oportunidade. Exatamente. E você também, como autônomo, dependendo da situação, você também pode prejudicar o seu cliente, por exemplo, porque você, como autônomo, você precisa pagar alguns impostos, Exato. Sim, do tipo o ISS. Então, se você não pagar, o seu cliente não consegue a BITS, por exemplo. Então tem alguns... Porque existe um cruzamento de dados, né? Ou seja, se você ficar, olha, eu só vou fazer projeto de reforma de interiores, porque, na verdade, o prédio já tem um ABITSE, tudo bem. Né? Agora, lembrando que também vai chegar um momento que você também vai precisar pagar os seus impostos.
Porque digamos que daí, se você levar isso para o lado pessoal, digamos que em algum momento você queira fazer um empréstimo no banco para você comprar um apartamento, um carro, sei lá o quê. Se você não tem como comprovar sua renda, você não tem como fazer esse empréstimo. Né? Tô dando um exemplo. Então, te trava, né? Te trava em tudo, na sua vida profissional e pessoal. Então, eu acredito que isso seja uma crença limitante mesmo que se tem a respeito de profissional autônomo ser mais barato do que ser PJ. Não acredito que seja assim. Eu acho que vale a pena ser uma PJ. Né? E na verdade, eu acho que a gente está tentando justamente mostrar isso para as pessoas. Gente, olha só, vamos deixar as coisas formalizadas para o seu crescimento profissional. E tudo é aos poucos, né? Gradativo, você começa a perceber demanda, vai tendo resposta, na medida em que você vai construindo realmente, ou seja, um nome, o teu trabalho e tal, as demandas vão aumentando, aí você vai tomando as iniciativas para poder se estruturar melhor, com vistas a obter realmente melhores resultados, né? Então isso aqui é legal. Então assim, a gente tem um home office, né? Que você trabalha em casa e você pode ser uma PJ e trabalhar em casa e fazer home office, não tem problema. Né? Esse final de semana mesmo eu conheci uma arquiteta lá em Salvador que ela é PJ e o escritório dela é em casa, tá? Então tudo bem, não tem nenhum problema, desde que você tem um endereço fiscal. E esse endereço fiscal pode até ser a sua casa, dependendo da cidade onde você mora, se o zoneamento permite o uso misto. Né? Então, se você se permitir o uso misto, você pode ter o seu endereço fiscal na sua casa. Brasília é um complicador, né? Difícil. Mas assim, a minha PJ, o endereço fiscal do Todo Arquitetura, está na minha casa. Né? Até porque já que eu gosto de ficar testando formatos, eu tenho que ter um lugar fixo para meu endereço fiscal. No caso de Brasília, tem uma circunstância especial para aquele local. Então Brasília é meio delicado, não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar, de fato. Né? Então, num prédio de apartamentos, você não pode ter. Não pode ter. Aqui em Brasília. Né? Então, home office, você pode ser autônomo ou você pode ser uma PJ trabalhando em casa, ok. O officeless, que você não tem um escritório físico fixo, que você pode trabalhar em qualquer lugar, você tem liberdade geográfica e significa que a sua equipe também pode estar remota, assim como no home office também. Você pode ter um sócio e cada um trabalhando na sua casa, né? Sim. E aí, no officeless, você não tem um escritório físico... Tipo avião. Tipo avião. Você pode trabalhar no avião. Você adorei a história do jatinho. Igor que é o jatinho. Vai ser o filme mental dele todas as noites, quando ele dormir, na hora de acordar. O jatinho e tal. Mas aí só para o pessoal então entender melhor, assim, a diferença então do officeless para o home office. No home office, você estabeleceu que seu escritório é ali. Ok. Então você tem uma estrutura física que é na sua casa. O officeless não necessariamente. O officeless você é mais fluido. E eu acho que faz parte dessa geração mesmo, sabe? Não só da geração, mas do momento... eu poderia até dizer que é da era de aquário. Mas enfim, eu acho que dá outro podcast. Dá outro podcast. Bom, mas que eu acho que é mais fluido, mais livre mesmo, né? De você poder trabalhar de qualquer lugar. Trabalhar num café, quando você tiver uma reunião com um cliente, você alugar uma estação flex, por exemplo. Eu acho que tem essas vantagens, mas eu acho que tudo tem que ser muito bem estruturado. Além de estruturado, muito bem pensado e verificar quais são as suas expectativas e o que você quer como, né? Porque, claro, na medida em que você é officeless, você tem equipes remotas, etc. e tudo mais, tem essa vantagem da flexibilidade, da liberdade de você trabalhar em qualquer espaço. Mas tem uma grande desvantagem, para o nosso caso específico, que particularmente eu identifico, é a falta de contato físico, pessoal, cotidiano, com os colaboradores, porque eu acho que a partir do momento em que você tem aquela equipe num determinado local, pensando sobre o mesmo problema e conversando a respeito de eventuais soluções, você cria, digamos, uma alternativa e soluções para o projeto que em conjunto às vezes são mais ricas e evoluem melhor. Então eu acho que vai dependendo muito do que você quer, do ponto de vista do teu objetivo pessoal e profissional, e na medida em que se você começa a perceber que você vai crescendo e essa alternativa e modalidade não vai mais adaptando ao teu negócio, aí é bom você pensar em reestruturar e ajustar
para eventualmente ter um espaço físico, né, com a equipe ali, né, que esteja mais ou menos juntas e trabalhando. Então, por exemplo, se você acha que se mudar a escala do projeto, uma reforma de interior, para um condomínio de casas, realmente talvez a modalidade de escritório influencia. A escala do projeto, a quantidade de contratos que você tem em andamento, o tamanho da sua equipe, porque olha, o tamanho do projeto... Porque você tem que gerir, né, os outros projetos também. Né? Exatamente. O tamanho do projeto vai influenciar na quantidade de pessoas na equipe. A quantidade de contratos vai influenciar na quantidade de pessoas na equipe. Exato. Né? Então, quanto maior for ou a quantidade ou o tamanho do projeto, ou seja, envolvendo mais pessoas, vai precisar de você ter mais tempo envolvido ali com a equipe. Pode até ser no coworking, no offices, mas é isso que o Igor está falando, ter as pessoas próximas para arranjar as soluções melhores, né? Conversar melhor, trocar experiência. Tem uma questão também que eu acho que está começando a ficar mais palpável, mais tangível para a gente agora, que é uma questão tecnológica, né? De programas, ferramentas tipo Revit mesmo. Você tem condição hoje de você trabalhar simultâneo. Sim. Coisa que há pouco tempo atrás a gente não tinha. Eu não sei como vai ser isso daqui para frente, sabe? É possível que para as próximas gerações, assim, ou daqui mais 5 anos, 10 anos, realmente não faça sentido você ter um escritório físico enquanto você está ali desenvolvendo o arquivo simultâneo com várias pessoas em diferentes localidades. Agora, tem que lembrar também que nós somos de uma geração que a gente precisa e gosta, né, do papel, a gente gosta de estar junto, a gente gosta da troca. Eu acho que não só disso, eu acho que, enfim, todas essas ferramentas tecnológicas que elas vêm para mudar, transformar e revolucionar, eu acho que elas são sempre muito bem-vindas. E a gente tem que incorporar, tem que ver as vantagens e desvantagens, mas eu acho que tem uma questão que é fundamental, assim, a construção do conhecimento baseado nas experiências pessoais e compartilhadas no mesmo ambiente, eu acho que isso não pode ser menosprezado de forma alguma. Né? Então, eu acho que essas questões todas, é lógico, a gente sabe que a tecnologia está aí, vai vir para ajudar, tem inteligência artificial, que também tem uma porrada de coisa que vai ajudar, vai mudar, vai transformar, mas enfim... A gente tem que ir e a gente não sabe como vai ser, eu acho, né? Até porque é isso. A gente valoriza isso, né? A gente não sabe como é que vão ser as próximas gerações, se para as próximas gerações vai ter o mesmo peso que a gente dá hoje. Sim. Hoje a gente valoriza muito isso, né? E é como eu estava falando, na medida que o projeto vai crescendo ou que a equipe vai crescendo, eu acho que se faz necessário, sim. Eu senti essa necessidade, né? Até por isso que... quando eu saí do escritório físico e fui para o officeless, eu dispensei a equipe para a gente trabalhar remotamente, né? E depois, mas o que aconteceu nesse período? Eu reduzi a quantidade de projetos, então foi possível naquele momento. Quando eu aumentei a quantidade de contratos girando... Já teve que mudar o sistema. Mudei o formato. Então, aí acho que até um ponto bem legal da gente tocar, que você tocou num ponto, acho que nevrálgico, assim, crucial. Na medida em que você percebeu que existia a necessidade de reduzir a equipe, você foi para um formato. Quando você percebeu que precisava aumentar, você partiu para um outro. E aí, o que a gente está fazendo isso? Isso é uma questão de gestão. Exatamente. E aí é que você vai realmente avaliar, dentro das circunstâncias, a quantidade de contratos, o tamanho dos projetos, o que você está desenvolvendo, as pessoas que estariam envolvidas na arquitetura, mas tem as outras equipes, os outros projetos complementares e tal. Na medida em que você vai verificando a dimensão que o teu negócio vai tomando e você vai tendo a flexibilidade para poder realmente se adaptar a essas condições, você vai criando alternativas para realmente atender da melhor maneira possível. E aí a gente está falando, eu vou te dar um outro exemplo, assim, que é o caso da gente. A gente sempre teve estrutura de espaço físico, mesmo. Nosso escritório, nosso espaço, a gente determina como a gente quer conduzir, enfim, em função do que a gente vivenciou, das experiências. E aí, de novo, a gente também já passou por momentos difíceis, né? Teve um momento em 2015, 2016 que a crise foi brava. Então a gente teve, por exemplo, um determinado momento aqui no escritório que a gente já teve 14 arquitetos trabalhando com a gente
e a gente teve que reduzir, hoje a gente está em 7 e tal, em função desses períodos que foram muito difíceis para todos nós, mas a gente continua no mesmo espaço. E aí também, de novo, é a questão de gestão, como é que você administra para você passar, ou seja, por esses períodos difíceis, por os períodos que são mais, prósperos ou mais escassos. Então aí é que é a grande sacada do negócio, cara, independente. Por isso que quando você começou, precisa ter um escritório? Precisa. Só que o mais importante é realmente como você vai gerir, né? Por isso que aí um dos nossos pilares, ou seja, do projeto 100%, é gestão, produção e exposição. Então a gente está falando dos formatos dos escritórios, mas a gente está, ou seja, a sustentação disso, do pilar, é a gestão realmente, como é que você vai gerir o teu formato e o teu escritório. Ou seja, não importa se você vai fazer home office, ou se você vai ser officeless, ou se você vai ser... Homeless não. Eu não. Ou se você vai trabalhar num coworking, se o seu escritório é num coworking, ou se você tem um escritório físico. Realmente não importa o formato. O que importa, de fato, é a gestão. E eu até te digo mais, eu acho que quanto mais reduzido for a estrutura, mais gestão você tem que ter, talvez. É verdade. Por quê? É verdade. Porque se você está num home office, você tem que ter uma disciplina absurda para você não procrastinar, para você não perder o foco. Perder prazo. Não perder prazo. Por quê? E aí eu vou até falar, olha, mulheres, acontece o seguinte, quando a gente está dentro de casa... Cara, é o filho pedindo alguma coisa, você tem que pôr a roupa para lavar, tem que pôr a roupa para estender, tem que tirar a roupa... Então, assim, tem que ter muito foco para você não perder o caminho, sabe? Mas peraí, né? Assim também, homens, quando os homens estão dentro de casa, a esposa, vem cá, ajuda aqui e tal, tua filha tá precisando de alguma coisa e tal, a gente vai lá ajudar, então é igual para todo mundo aí no caso. Ai, gente, não sei, não posso dizer isso, porque olha, eu sou divorciada há anos, então assim, enfim. Mas o que acontece? Eu acho que tem que tomar muito cuidado para você não perder o foco quando você está em casa, porque tem muita distração, sabe? Eu conheço gente que faz home office, que tem o escritório dentro de casa mesmo e que acorda de manhã, põe a roupa do trabalho, sai de uma porta e entra em outra. Porque mentalmente para ela faz sentido. O hábito, né? É o hábito. Então assim, beleza, acho que se for home office ou se for office, você tem que criar estratégias, talvez até ritos, que que o cérebro entenda que aquilo é trabalho e não é vida pessoal, sabe? E fora que assim, daí é uma questão pessoal mesmo. Se eu fosse trabalhar home office, que não aconteceu, né, nesse formato, mas se eu fosse trabalhar home office, eu jamais receberia um cliente em casa, por exemplo. Por quê? Porque eu, Suiene, preservo muito a minha vida pessoal. Tipo, daqui pra cá, o cliente não entra. Sabe? Mas você poderia atender-o em casa? Na casa dele? Sim. Então, eu acho que dependendo de reuniões na casa dele. Eu acho até que para quem está entrando no mercado, para quem não é pessoa jurídica ainda, né, para quem não é empresa, quem faz projetos de reforma de interiores, eu acho que é muito mais tranquilo, inclusive você ir na casa do cliente, né? Então acho que tem, acho até que tem assim digamos um nível assim. Acho que para quem tem um cliente de interiores, né, que está fazendo um projeto tranquilo, para um cliente que tem poder aquisitivo médio, normal, ok? Sim. Eu acho que não tem nenhum problema. O arquiteto pode ir na casa do cliente. Agora, qual é a minha percepção? Vou contar uma experiência. Então. Qual que é a minha percepção? O cliente nível muito alto, ele vai querer ser servido. Então ele não vai também querer ir no teu escritório, provavelmente ele vai querer que você vá atendê-lo. Não, mas um muito alto, aí quando for assim, eu vou pegar o meu jatinho. O jatinho. Eu vou convidá-lo para ir em um lugar comigo. Ou provavelmente ele vai mandar o jatinho. Aí também não acho ruim não, entendeu? O importante é o jatinho. Essa questão de você, até a gente entrando um pouco já, porque a gente já falou um pouquinho aí sobre o home office, o officeless e coworking. Vou falar um pouco do coworking, depois qualquer coisa a gente volta, mas falar um pouquinho sobre a estrutura física, né? Ou seja, do escritório propriamente dito. Pegando um pouquinho o que a Sui comentou, ou seja, essa relação do cliente, você ir à casa do cliente, contar uma experiência que a gente já teve aqui no escritório, você lembra, assim, né? Não era um cliente que de fato, talvez até fosse, não sei, que tem um poder aquisitivo muito alto e que de fato gostava, enfim, a intenção dele é que a gente fosse lá na casa dele. Foi a pior experiência que eu já tive de apresentação de projeto.
Porque o que acontece? Quando você está no teu espaço físico, você domina, né? Domina a área toda. Você sabe onde está a coisa, eu sei que aqui tem um caderno, aqui tem a minha maquete, aqui está ali a relação. Vai falar de uma referência, projetos, você fala mostra. de uma referência, eu puxo você é o uma dono coisa, do eu sou espaço, o dono do espaço, né? Ou seja... E eu acho até que psicologicamente a sua relação com o cliente muda, né? Então isso é um negócio legal, assim, porque você sabe gerenciar, você sabe conduzir, você está ali, né? Ou seja, preparado até para eventuais imprevistos dentro da tua casa, você consegue mais ou menos se organizar para isso. Quando a gente foi apresentar lá, a gente levou as apresentações, maquete e tal, cara, eu fui parar no quarto do cliente. Com ele deitado. Com ele? Não tava. Não foi tão glamouroso assim, não. Mas a gente foi lá, cara, e aí, onde é que eu não sabia onde eu colocava as pranchas, a gente colocou no pé da cama. No quarto do cliente para apresentar? No quarto para apresentar, entendeu? Gente, por que isso? Foi um negócio assim, maluco. Porque não foi na área social. Não, pois porque aí tinha uma televisão, as que tinha enfim, na sala, na área social, não estava funcionando, só estava funcionando a do quarto. Aí a gente foi parar no quarto. Então foi a gente perdeu o controle. Com certeza. E aí é muito ruim quando você perde o controle daquilo que você tem para expor do teu projeto, do teu trabalho. Sim. Cara, aí lascou. A gente pode dizer que o projeto até perde força, talvez? Eu acho que perde pelo menos o impacto, né? Que você causa. Fica completamente perdido. Você não sabe se passa a projeção, se abre o negócio, se olha pro teu cliente, se senta na cama, você fica constrangido. Cara, não vai, entendeu? Eu recomendo não ir, a minha experiência não foi boa. Vai para um restaurante, um café, pelo menos tá todo mundo de igual para igual, mas enfim. Aluga uma sala no coworking. Não, cara, mas assim... Bom, mas voltando um pouquinho na questão do escritório, do espaço físico, eu acho que as vantagens que a gente tem isso que a Sui comentou. De novo, tá, gente? Acho que é sempre a questão da gestão, Sim. né? Gestão, porque você então... você tem que separar, cara, aquele tempo que é chato pra cacete, você tem que ver se tem cartucho, se, né, tem ali... O ar-condicionado tá funcionando, a luz tá funcionando. A gente passou por isso agora há pouco, chamar o cara, tava um calor dos infernos aqui. Mas, enfim, resolvemos e tal. Aí tem toda a questão de gestão, da contabilidade, do aluguel, etc. e tudo mais. E isso toma um tempo grande, significativo, mas ele tem que estar previsto ali dentro da estrutura de funcionamento. Isso é... Agora, para mim, a grande vantagem que eu vejo trabalhando nessa estrutura que a gente tem, né, é você chegar no teu escritório, a tua equipe está ali, entendeu? É o seu espaço. É o seu espaço. E as pessoas que trabalham contigo têm um espaço, conhecem o espaço, sabem o que encontrar, onde estão as coisas. Se a gente precisa se falar, é uma coisa relativamente fácil. E quando a gente precisa sentar, gente, tive uma sacada, vamos sentar aqui, reunir, conversar sobre isso, etc. Então eu acho que tem também muito essa flexibilidade de você estar a todo tempo junto da tua equipe, construindo com ela realmente o teu trabalho. Eu acho que isso é legal do espaço físico. E sem dúvida nenhuma, você tem a dimensão do teu espaço, você recebe, você domina, né? Eu até gosto muito das referências, né? Quando o Steve Jobs ia apresentar realmente qualquer produto da Apple, cara, ele ia com uma antecedência brutal para saber onde é que ele ia pesar, onde é que ele ia ligar, o que estava funcionando, que horas ia projetar e tal. Enfim, é realmente o domínio, é gerir realmente todas essas questões, seja da apresentação, do andamento do trabalho. Se a gente precisa fazer uma maquete é fácil, a gente abre, compra, enfim. Eu acho que tem essas vantagens, claro que tem os custos, mas de novo, né, dentro do que você tem, da quantidade de projetos, da equipe envolvida, botar na ponta do ápice, né? Na ponta do ápice e ver até onde a gente consegue ir dentro dessa estrutura funcionando. Né? Inclusive, assim, né, volto a falar que hoje o meu escritório funciona num coworking, mas se entrar mais uma pessoa, já para mim já não vale mais a pena em termos de custo financeiro de estar no coworking, porque é muito barato hoje estar no coworking, mas realmente a maior vantagem é a gestão do espaço, não tem nem dúvida disso. E claro, tem vantagens do networking que a gente faz com as outras empresas que estão lá, né, que já são empresas fixas, outras empresas que são empresas que não têm estação fixa, mas trabalham com muita frequência, né? Então, ou seja, eles são frequentadores assíduos do coworking e isso gera também um networking super legal e a gente se ajuda. Muitas vezes até gera trabalho, né? Olha, o escritório da Sui faz tal coisa, então as pessoas
Vem através? Vem. E a gente amplia também a nossa rede de contatos, né? Mas é isso, se entrar mais uma pessoa, já não vale mais a pena. Então você está gerindo, né, o seu objetivo também, né? Até como empresa também, do tipo, se eu vejo que realmente não tenho mais necessidade, eu estou mudando para outro espaço. Sim, então a gestão é importante em todos os níveis, né? Com certeza. Todos os níveis. E assim, o que é muito legal assim, nessa questão de gestão do espaço? Eu vou ter uma reunião, a sala de reunião do coworking ela é compartilhada, né? Então eu só tenho que adequar os horários ali. É diferente de você ter o seu escritório, você faz a reunião na hora que o seu escritório quer. Mas é legal também. Com a duração que você quer também, né? Mas isso também é legal, porque mesmo no escritório, por exemplo, todas essas, digamos, essas coisas que antecedem uma reunião, a gente já criou o hábito de fazer. O Rodolfo faz muito isso e tal, conversa com a turma e fala, cara, tem reunião tal. A sala tá legal, as coisas estão lá, sim. O ambiente... O Rodolfo até tem um negócio, vou contar um negócio. Isso aí é segredo, hein? Ih, Rodolfo, ele tem uma essência, entendeu? E ele anima com a essência, de vez em quando ele faz assim com a essência. Aí a essência gordura cai nas folhas de projeto, cara. Aí gente, mas vocês têm que entender que é tudo uma questão de experiência. O cliente vai pra casa com uma prancha, com um projeto cheiroso. Cheiroso, né? Que arquiteto, poxa, isso aí... O cheiro estava no escritório, eu tô levando pra casa aquele cheiro, vou lembrar daquela apresentação magnífica. Tem que ser cheiroso, né? Vai que ele não gosta de cheiro, vai querer o projeto de jeito nenhum. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que nesse ponto, o escritório físico tem a vantagem de eu faço a reunião na hora que eu quiser, que o escritório está disponível. No coworking você tem que adequar a sua agenda aos horários de todo mundo, aquilo todas que você as falou, empresas. Precisa de uma gestão talvez até maior, né? Exatamente. Entendeu? Agora, por exemplo, eu tenho uma reunião, eu não tenho que me preocupar se o projetor vai estar funcionando. Eu chego, a sala já tem cafezinho, já tem água, se eu quiser alguma coisa, inclusive para o cliente comer, então já vai ter... Tem a secretária para receber. Ou seja, tudo funciona. É o seu jatinho. É o meu jatinho nesse momento, sacou? Sim. Mas, e assim, por enquanto vale a pena? Vale. Mas pode ser que mês que vem já não vale mais a pena, né? Sim. Então, acho que é tudo uma questão de gerenciamento. Claro. Seja qual for o formato, você tem que ter um gerenciamento de arquivos, então, e que hoje, honestamente, para qualquer situação, você vai ter que ter um gerenciamento em nuvem. Em nuvem, com certeza. Que tudo funcione. Você vai ter que ter um computador que funcione. Além da nuvem, você vai precisar ter pelo menos os 3 backups. Uns backups, né? Exatamente. Como o Hermes costuma dizer, quem tem um não tem nenhum. Quem tem 2 tem um. Quem tem 3, 2. Então exatamente. É sempre assim. Então a gente tem aqui, tem na nuvem, tem não sei aonde, enfim. Não, e é a questão de você gerenciar o seu arquivo. Se ele não for atualizado automaticamente, você vai ter que ter a gestão de alguém que vai ter que colocar isso nos devidos lugares diariamente, né? Então, é a gestão do arquivo, é a gestão do equipamento. Você tem que ter equipamentos que consigam te abrir frente de trabalho, né? De fazer o seu escritório funcionar. Você vai ter que ter equipamentos de filmagem, de registro, para você ir nas suas obras. Ou seja, em qualquer formato, você tem que ter a gestão do seu espaço físico, do seu escritório, dos seus projetos. Se for home office, gestão pessoal também. Por exemplo, numa situação como essa em que a gente está no canal, num coworking já começa a ficar complicado, né? Exatamente. Porque é equipamento, é luz, etc. e tudo mais. Não que seja impossível, mas a logística até é um porque pouco mais tem complicado. coworkings hoje em dia que tem sala de gravação. Pois é. Então tem toda essa estrutura que tem que ser avaliada. Agora eu acho que uma vantagem muito legal que a gente às vezes tem que esquece é que assim, o escritório, o espaço físico, na verdade ele digamos, um sinal já para o teu cliente do que você faz como trabalho. É o teu portfólio. É o teu portfólio, né? Então o teu espaço físico. Cara, primeiro, acho que até é um negócio muito legal da gente colocar, né? A gente tem essas salas aqui, tá aqui desde 2010, né? São 10 anos que a gente está aqui já. Agora, quando a gente entrou, essas salas estavam no lixo, assim. A gente fez um investimento alto para poder realmente colocar elas com um pouco do que a gente entende do ponto de vista da arquitetura, dos espaços, da simplicidade que a gente traz muito nos projetos da gente, né?
com uma elegância mínima, né? Então, é legal porque o espaço físico, o teu escritório, serve como portfólio, né? Então, ele é uma maneira de você se apresentar, porque todo projeto, né? O projeto é uma coisa que não é tangível. Exato. Então, o cara, quando entra no teu escritório, ele tem que sentir, ele tem que ver, é palpável. Então, o teu ambiente físico, ele traduz muito aquilo que você, de fato, vai oferecer para ele como qualidade, como serviço. O espaço realmente bem trabalhado arquitetonicamente, já para dar uma mensagem inicial de como você, ou seja, vai se colocar diante do, ou seja, o projeto que ele está trazendo para você. E talvez nas outras categorias só o home office talvez pode ter isso, né? No caso, a pessoa configura a casa, só que aí entra em outro âmbito, né? Que você tem que realmente receber a pessoa, mudar a sua casa. Pode ser que isso seja meu, assim. Então, no office do coworking já é mais difícil, né? Você que transmite a sua identidade de projetual, interior, por exemplo, no caso, num espaço compartilhado. Agora sim, é claro que no coworking você ainda tem... Você provavelmente vai procurar um coworking que tenha a ver com a sua personalidade, com a sua linguagem e tal. Então, tem várias caras, né? O coworking tem várias caras. Tem um coworking de jovens, de legalzice, de muita cenário, de espaço Instagram. Vai pegar um coworking com alguém jogando videogame. O negócio é ter, como é que é? Carrinho de pipoca. Puff. Gente, puff não dá, né? Pô, mas olha, eu vou te falar, tem... Como é que apresenta um projeto num puff? Vai ser outro episódio do podcast. Como apresentar num puff. Né? Mas assim, tem caras e caras, né? E você já vai procurar algum espaço, algum coworking que tenha a ver com o que você... com os mesmos valores, né? Alinhado com seus valores, né? Então a gente diria que eu preciso de escola para trabalhar? Precisa, mas você precisa mais de gestão primeiro, né? Essa que é a grande sacada. Né? Dentro do que a gente coloca, né, no projeto 100%, né, como gerir. Esses 3 pilares que a gente tem, né, que é a gestão, o teu produto e a exposição. Quando a gente fala de exposição, a gente está falando de marketing, como é que você vai apresentar, como é que você vai se mostrar, né, vai se mostrar, como é que você vai se expor. Mas dentro disso, a importância que você tem que dar realmente é como é que você vai se organizar para trabalhar todos os teus processos de gestão para obter o melhor resultado, independentemente de se é home office, se é office, se é o escritório físico, se é no coworking. Essas são algumas vantagens e desvantagens que a gente tem dessas estruturas que hoje estão aí disponíveis para a gente usufruir. Talvez tenha alguma outra no futuro. Certamente vai ter, né? Então... E assim, né, Igor, uma coisa que eu acho que é muito importante é que esses 3 pilares, eles estão totalmente interligados. Sem dúvida. Se você não tiver essa boa gestão... Você aperta o botão de um outro desliga, né? Consequentemente, você não vai conseguir fazer uma boa produção. Se você não tem uma boa produção, você não vai conseguir mostrar... O que você vai mostrar daí, né? Então, assim, eu acho que é um primeiro passo de estruturação muito importante, que é a questão da gestão. Como é que você se organiza para você depois dar o próximo passo, né? E, gente, não quer dizer que só o pilar de gestão é só isso não, tá? Tem muita coisa. Né? E a gente tem muito episódio que vai falar sobre muita coisa. O que é o Projeto 100%? Na verdade, são alternativas e estratégias que vão fazer com que você aumente o seu faturamento em até 100% e que você consiga conquistar o reconhecimento profissional. E aí a gente tem 3 pilares que sustentam o Projeto 100%. Que são justamente esses, né? Que é a gestão, a produção e a exposição. E que é o que a Sui comentou, são indissociáveis. Assim. Se você tem realmente um que não está funcionando bem, os outros 2 não vão fazer com que você conquiste o seu reconhecimento profissional e aumente o seu faturamento. Então, por isso, o podcast, o Projeto 100%, para a gente abordar sempre diversos assuntos, mas tendo sempre como estruturas fundamentais esses pilares que a gente comentou com vocês. Fechou, gente. Então acho que hoje a gente conseguiu passar para a turma bastante conteúdo. Acho que quem aí está pensando em abrir o escritório, ou se acabou de se formar, ou está voltando, ou está meio perdido, acho que já consegue ter uma boa noção, né? Se autônomo é mais barato ou não, qual modalidade eu vou aderir, onde eu vou trabalhar. E que importante é isso, é a gestão, produto e exposição. Eu acho que isso é legal filmar na cabeça do pessoal. Né? Qual que é o nome desse episódio? O número? Hoje é o episódio 2. Episódio 2. Episódio 2. Já o 3 está no ar, já o 3 está no ar. E ó, fiquem ligados que
podcast do Projeto 100% vai bombar. É isso aí. Falou.